Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia nesse clima, né, de suspense mais uma vez. Bom, pessoal, então a gente vai dar continuidade àquele conto do caixão quadrangular. E aí eu vou fazer uma pequena recapitulação do que a gente viu na primeira parte do conto, certo? Então, vamos relembrar o que foi que aconteceu na primeira parte, que agora a gente vai ver o desenrolar dessa história, o seu clímax e o seu desfecho, tá? Então, o que aconteceu? A gente tem um narrador, ele está ali contando uma história que aconteceu com ele. Inclusive, dizem, né, que esse conto do caixão quadrangular, ele foi baseado em fatos reais. Então, pode ser que tenha acontecido algo, pelo menos, parecido com isso que está sendo narrado no conto. Então, vamos pensar aqui. A gente tem um narrador que ele estava em Charleston, na Carolina do Sul, e ia para Nova York, no navio, né, o navio Independência, do capitão Harding. Então, ele estava lá, todo empolgado, porque ele ia, e inclusive ele ficou bastante empolgado também, porque ele descobriu que nessa viagem também iria um ex-colega dele de faculdade, chamado Cornélio Wyatt. Então, o Cornélio era amigo dele, e aí ele ficou bem feliz porque ia encontrar esse amigo. E aí ele ficou sabendo que ele tinha comprado uma passagem para sua esposa e também para suas duas irmãs, e que eles iam viajar. Só que aí uma coisa chamou a atenção do nosso narrador, que ele tinha alugado 3 camarotes, certo? E apesar de ele estar, ele, a mulher e as duas irmãs, né, 4 pessoas, cada camarote ele possuía 2 beliches. Então, quer dizer que cada camarote, apesar de as camas serem estreitinhas, daria tranquilamente para 4 pessoas. Então, pela ideia dele, ele ficaria num camarote, as irmãs, né, ficariam em outro camarote, e esse terceiro camarote, para que queria servir? Então, ele já começou a instigar aquela curiosidade nesse nosso narrador, tá? Então, ele já conhecia essas duas irmãs do seu amigo, Wyatt, mas ele não conhecia ainda a mulher dele, né, a esposa dele, só conhecia pela própria palavra do Wyatt, que dizia que ela era muito bonita e tal, e aí ele ficou bastante curioso de conhecer, de saber quem era essa mulher tão bonita que o seu amigo sempre falava, né? Então, a viagem estava marcada mais ou menos uns 2 dias, mas o que aconteceu é que acabou atrasando, né? O capitão Harding disse que tinha tido certas circunstâncias, ele ficou sem entender, porque o clima estava bom, não tinha nenhum prenúncio de uma tempestade, então, o que poderia ser? Então, aí ele foi, né, e ficou pensando sobre isso, mas ficou aguardando, o capitão disse que ia avisar para ele quando ia estar liberado. E aí, com mais ou menos uma semana, certo? Então, foi avisado que eles já estavam prontos para embarcar. Beleza, então, todo mundo embarcando, aí quando ele embarcou, com pouco tempo, veio o Cornélio Wyatt, né, com as suas 2 irmãs e com a sua esposa. E aí, quando ele viu, né, cumprimentou e tal, e a esposa dele estava com um véu. Quando a esposa tirou o véu para cumprimentá-lo, então ele ficou um pouco chocado, porque assim, ela, pelo que ele disse, ela não era nada bonita, ou seja, nada daquilo que o Cornélio Wyatt tinha dito para ela, ela era. Então, ela não era bonita, não. E ele ficou, né, todo assim e tal, enfim. E aí, o casal foi pro camarote e ele ficou pensando, né, poxa, pra que esse outro camarote se ele e a esposa estão no camarote e as 2 irmãs estão no outro camarote? Continuou pensando nisso. E aí, quando veio a bagagem do Cornélio, né, o Wyatt, ele viu aquele caixão quadrangular, ou seja, uma caixa enorme, né, no formato retangular, medindo mais ou menos 1,80 m por 90, então ela é bem grande. E ele já ficou, nossa, o que é que tem nessa caixa? E o que mais intrigou ele foi que o caixão, né, a caixona grande, foi para os camarotes do Cornélio Wyatt. E ele ficou pensando, nossa, isso vai incomodar bastante o casal. Por que eles não colocaram lá no quarto extra? Foram colocar no quarto do casal. Bom, e aí ele ficou pensando, e ele viu que tinha uma inscrição, que era para a mãe dele, né, do Cornélio.
e a tinta, né, o piche utilizado soltava um cheiro muito ruim, um cheiro repugnante, um mau cheiro. E ele ficava imaginando como é que esse pessoal ia aguentar viajar ao lado desse caixão quadrangular. E aí, tranquilo, passou um tempo, depois eles acabaram se encontrando no tombadilho, né, na parte de cima, né, do navio, na proa, né, enfim, na parte de cima. E aí eles se encontraram lá e começaram a conversar, só que assim, o Cornélio estava muito calado. E ele já conhecia que ele era meio assim mesmo, mas ele estava muito mais na dele e tal, parecia triste, melancólico, né? E aí, ele começou a dizer, não, vou fazer umas brincadeiras com ele para ver se ele se solta mais. E ele começou a brincar com ele, e aí ele mencionou o caixão quadrangular. Mencionou o que é que tinha, né? Querendo saber o que é que tinha na caixa, que era muito grande e tal. E aí, o Cornélio, né, ele começou a ter tipo um ataque, né? Ele começou a rir, dar uma gargalhada muito forte. Depois dessa gargalhada, ele acabou caindo no chão, despencou, certo? Perdeu a sua consciência naquele momento. E aí o pessoal veio, socorreu, fizeram uma sangria nele. E aí eu não sei se vocês sabem o que é uma sangria, que era um método de medicina, né? Bem antigo, que quando uma pessoa perdia o sentido, estava com alguma doença, eles cortavam a pele para a pessoa sangrar, certo? E diziam que aquilo ali limpava, né, o organismo das toxinas e aí ele ficava bom. Então fizeram uma sangria nele e levaram para o camarote. E aí parou aqui. Então a gente já tem, né, a nossa situação inicial, que é o momento na chegada do navio, né, a apresentação dos personagens. A gente já tem um conflito, né, que é essa chegada do Cornélio Wyatt e esse mistério em torno dele e desse terceiro camarote e desse caixão quadrangular. E aí a gente vai vendo nessa atividade de hoje como é que vai se desenrolar essa história, tá? Então vocês vão, logicamente, né, pegar ali o caderno de produção de vocês, anotar, né, o nosso título, que é o Caixão Quadrangular Continuação, páginas 120 a 126. Vão ler, né, a continuação e o término desse conto e vão responder o estudo do texto no caderno de produção de vocês, certo? E aí, gente, esse rapaz aqui é o Edgar Allan Poe, né, que é o criador dessas histórias de suspense que a gente já tá vendo aqui, o Caixão Quadrangular. Nós já fizemos a leitura do conto Berenice e ainda faremos a leitura de outro conto, ainda pelo menos mais um, talvez dois, dependendo da nossa disponibilidade de tempo ainda nesse bimestre, certo? Então, ele foi um escritor estadunidense, como nós temos no nosso livro didático aqui na página 111, falando sobre ele, considerado um dos primeiros grandes autores de contos de terror, certo? E aí ele era um cara, assim, que tinha umas perturbações, né? Essa pessoa que muito imaginativa, e aí ele trazia para dentro dos contos essa aura, né? Um pouco tenebrosa, de suspense, de terror. E aí vocês façam essa leitura. Então, nós temos essa primeira parte da nossa atividade de hoje, é sobre o caixão quadrangular. E eu vou passar para a segunda parte, que é a nossa aula de gramática, tá? Bom, então, nosso assunto de gramática, gente, nós vamos iniciar hoje é conjunção, que é uma classe de palavras. O que é uma conjunção? Olha, o nome ele dá uma dica, porque fala de junção, ou seja, ele vai juntar, ele vai unir, tá? Lembra que a gente estudou o ano passado preposição? Então, preposição era uma palavra invariável que ela unia palavras. Então, ela servia para unir palavras. A conjunção, ela serve para unir orações. Então, ela vai unir frases, certo? Orações. E também ela pode unir termos de mesma função sintática. Como a gente não viu na vírgula, né? Que a vírgula ela pode ser usada para separar termos de mesma função sintática. Então, a conjunção também serve para unir esses termos de mesma função sintática. Vamos ver um exemplo aqui? Olha, o primeiro exemplo diz assim, ó.
Quero sopa e pão para o jantar. Então, observem que o que é que ele quer? Sopa e pão, tá? Então, isso aqui é o complemento do verbo. Então, é objeto direto. Para unir esses dois termos, eu usei essa palavrinha invariável aqui, o i, né? O é, que a gente pronuncia i, que é uma conjunção. Então, ela está unindo termos de mesma função sintática. Mas o uso mais comum, mais utilizado é para unir orações. Como nesse caso aqui, ó. Vou comer e depois dormir. Observe que a gente tem aqui, ó. Se a gente tem um verbo aqui e um verbo aqui, é porque são duas orações. Então, ó, a primeira oração é vou comer e a outra é depois dormir. Esse i é uma conjunção que está unindo orações. Ah, mas ela só faz unir? Não, ela vai unir, mas ela vai acrescentar logicamente um sentido nessa união. Aqui, por exemplo, esse i, ele tem o sentido de adição. Ele está adicionando ações, ó. Comer e depois dormir. Então, ele adiciona ações. Então, a conjunção, a gente tem inúmeras conjunções, muitas mesmo, e a gente vai começar a entender o sentido de cada uma, certo? Então, vamos iniciar com essa primeira parte, né? Acompanhe o vídeo todo, porque eu vou mostrando aos poucos quais são as atividades para a gente ir desenvolvendo. Então, a primeira atividade é essa da página 115. Então, aqui na página 115, a gente tem um trechinho do conto do caixão quadrangular, que diz assim: conhecia muito bem as duas irmãs de Wyatt, e que moças amáveis e inteligentes eram elas. Ele havia se casado recentemente, de modo que eu nunca vira sua mulher. Segundo esse trecho, qual é a opinião do narrador em relação às irmãs do Sr. Wyatt? Coloquem aí, qual é a sua opinião? Na letra B diz assim: a que palavra os termos amáveis e inteligentes se referem? Então, eles se referem a quem? Vocês vão colocar. Qual é a função sintática desses termos, amáveis e inteligentes? Lembrando que elas são adjetivos. Mas adjetivos é a classe de palavras. A gente está falando de função. A função que ela exerce na frase. O adjetivo exerce a função de quem na frase? Vocês vão colocar aí. Que palavra é responsável por fazer ligação entre essas palavras amáveis e inteligentes? Colocar aí com essa palavra. Copie em seu caderno o tipo de relação que essa palavra estabelece. É uma relação de comparação, de oposição ou de adição? Vocês também vão colocar aí. Depois vocês têm outra frase que diz assim: achei aquilo estranho porque soprava uma constante brisa do sul. Quantas orações há nesse trecho? Aí vocês lembrem de observar quantos verbos são, né? Porque para cada verbo é uma oração. Quais são elas? Então, vocês vão anotar a primeira oração, segunda oração, terceira, não sei. Quantas tiver, vocês vão anotar essas orações separadamente. Que palavra é responsável por relacionar essas duas orações? Então, vocês vão dizer qual é a palavrinha que está unindo essas orações. Que tipo de relação ela estabelece entre essas duas orações? Então, procure entender qual é o sentido que está trazendo essa palavrinha aí, nesse relacionamento entre essas duas orações. Das palavras abaixo, qual poderia ligar as orações do trecho sem alterar o sentido? Então, no lugar dessa palavrinha que você colocou na letra B, poderia utilizar ou, porém ou pois. Então, vocês vão fazer essa primeira parte, que é uma parte introdutória, para a gente perceber aqui essa classe de palavra que é a conjunção, que é utilizada justamente para unir orações, certo? Vamos dando continuidade. Bom, então dando continuidade, certo? Na página seguinte, na página 116, vocês têm aí um novo tópico que é locução conjuntiva. Então, vocês vão anotar esse título e vamos lá para a atividade, mais uma questão. Como assim locução conjuntiva? Eu acho que vocês já perceberam que toda vez que a gente tem uma classe de palavras, a gente tem também aquela palavra formada por uma só, e quando tem mais de uma palavra, a gente já viu locução verbal, locução adjetiva, locução prepositiva, porque elas eram formadas por mais de uma palavra. Então, com a conjunção é a mesma coisa. Olha só.
Faço isso para que você aprenda. Então, a gente tem aqui, certo? Olha, a primeira oração, faço isso, e a segunda oração, para que você aprenda. Faço isso porque quero. Então, eu tenho duas orações em cada período e elas são unidas por conjunções, certo? Então, vamos analisar aqui. Olha nessa primeira, ó. Faço isso para que você aprenda. Então, para que é uma locução conjuntiva que está sendo utilizada para unir essas duas orações. Já nessa outra, ó, faço isso porque quero. Então, ó, eu tenho aqui uma conjunção, porque é só uma palavra. Também está sendo usada para unir. Observem que nessa primeira, faço isso para que você aprenda. Eu vou ter um sentido de finalidade, de objetivo, né? O objetivo de eu fazer isso é para que você aprenda. Já nessa daqui, eu vou ter um sentido de uma explicação, porque eu estou explicando por que eu faço isso, certo? Então, locução conjuntiva nada mais é que uma conjunção formada por mais de uma palavra. Na página 116 tem a tirinha, né? Então, a tirinha aqui do Hector e do Afonso, ele diz: já tenho um tema para meu próximo livro. Sério? E qual será o próximo desperdício de papel? Engraçadinho, farei um livro de receitas. E quando começa? Assim que eu arrumar um figurino que caiba em mim. Então, de que modo Afonso se refere ao livro que Hector pretende escrever? E em sua opinião, por que ele faz isso? Então, vocês vão escrever, certo? Dar essas duas respostas na letra A. Na B, qual o sentido da frase engraçadinho utilizado por Hector? O que ele quer dizer quando ele diz engraçadinho? Na C, diz assim, ó, nos 2 primeiros quadrinhos, Hector fala sobre seu projeto de escrever um livro. No terceiro, fala sobre quando começará esse trabalho. Ele inicia sua fala com a expressão assim que. Ele diz, ó, assim que eu arrumar um figurino que caiba em mim. Além de conectar as falas do segundo e do terceiro quadrinho, que tipo de relação essa expressão estabelece? É uma relação de tempo, de condição, de causa, de proporção, finalidade ou comparação? Vocês vão analisar assim que, o que ela quer dizer aqui. Vou colocar, tá? Tempo é dizer quando aconteceu. Condição é tipo alguma coisa que depende de outra. Por exemplo, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Causa tá me dizendo o motivo, tá? O motivo porque eu realizei aquela ação. De proporção é porque duas ações acontecem na mesma proporção, entendeu? Por exemplo, ao mesmo tempo, certo? Duas ações que estão, por exemplo, subindo juntas. Então, vou dar um exemplo que fica mais fácil, como é uma proporção. Por exemplo, quanto mais eu choro, mais fico triste. Então, eu tenho duas ações, chorar e ficar triste. Então, as duas estão subindo ao mesmo tempo, certo? Quanto mais eu choro, mais eu fico triste. Então, as duas estão se elevando ao mesmo tempo. Isso é uma proporção. Finalidade, que é como esse exemplo que eu dei aqui. Então, faz alguma coisa com o objetivo de outra. E comparação é quando você compara duas coisas. Então, vocês vão ver qual é o que dá certo aí. Aí, na D, pergunta: a expressão que introduz a fala do terceiro quadrinho é formada por quantas palavras? Assim que. É formada por quantas palavras? Que classificação ela recebe e justifica a sua resposta. Vocês vão dizer se ela é uma conjunção ou se é uma locução conjuntiva e vão justificar essa resposta, certo? Então, vocês vão fazer isso da página 116. Na página 117, nós vamos ver já o primeiro tipo de conjunção que nós vamos estudar, que são as conjunções coordenativas. Ah, mas só tem esse tipo? Não, não só tem esse tipo, tá? A gente tem conjunção subordinativa, também a gente também tem conjunção integrante. Mas a gente vai começar pela conjunção coordenativa, tá? Como assim conjunção coordenativa? Essa conjunção, ela serve para ligar orações que são independentes sintaticamente. Então, são orações que se eu dividir, colocar um ponto, tá? Dividir nas duas, elas não vão ter prejuízo, porque elas são independentes, elas podem funcionar separadas.
A gente une com essas conjunções porque a gente quer transmitir um sentido. Então, no sentido, elas completam uma a outra. Mas na estrutura da frase, elas não precisam uma da outra. Cada uma tem seu sujeito, cada uma tem seu predicado. Então, não dependem uma da outra, tá? Então, não esqueçam que as conjunções coordenativas, elas unem orações independentes, ok? Então, vocês coloquem esse tópico e página 117 aí no caderno de vocês e vamos ver. A gente tem 5 tipos de conjunções coordenativas que eu coloquei aqui, tá? Se vocês quiserem anotar no caderno de vocês também, isso auxilia bastante nos estudos, certo? A gente tem a conjunção aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Qual o sentido que elas têm? Ó, a aditiva, ela vai trazer o sentido de adição. Então, a gente tem, por exemplo, a conjunção e, a conjunção nem, certo? As locuções conjuntivas não só, mas também. Então, observem que ela vai trazer sempre esse sentido de adicionar alguma coisa. A adversativa, ela tem o sentido de oposição, de contrariedade, de coisas opostas, certo? Então, quais são as conjunções mais comuns? Mas, porém, contudo, entretanto, porque trazem esse sentido de oposição. A alternativa, ela vai trazer uma questão, um sentido de alternância, de opções. E uma conjunção mais comum é o ou, certo? Por exemplo, eu sou isso ou aquilo. Tem então uma alternância de opções, tá bom? A conclusiva, ela vai trazer uma conclusão do que foi dito anteriormente, certo? Então, são muito comuns as conjunções portanto, logo, a locução conjuntiva por isso, tá? A explicativa, ela traz uma explicação. A conjunção mais comum é o porquê, mas a gente também tem o pois, tá? Que pode ser utilizado como uma conjunção explicativa. Então, aqui na página 117, vocês têm um trechinho do conto Caixão Quadrangular. Essa ideia me satisfez e pus de parte minha curiosidade por essa vez. Então, a gente, lendo essas orações separadamente, ia ficar: essa ideia me satisfez, e a outra, e pus de parte minha curiosidade por essa vez. Separando essas orações, alguma delas ficou sintaticamente incompleta? Quer dizer, faltou algum termo essencial? Faltou o sujeito nela? Ela perdeu algum sentido referente à falta de algum termo essencial, sujeito ou predicado? Então, vocês vão dizer sim ou não, justificar. B. A relação entre essas orações é de dependência ou independência? Elas funcionam só separadas ou não? Elas têm que ficar ligadas sempre. Que palavra cumpre o papel de unir essas orações? Qual a palavra que está unindo, né? A que classe gramatical ela pertence? Ó, se ela está unindo orações, só pode ser, né? Certo? Então, as conjunções que relacionam orações independentes sintaticamente são chamadas de conjunções coordenativas, certo? Aí na segunda, a gente tem algumas orações aqui e vocês vão dizer de que tipo são as conjunções. Olha, ela não gostou da ordem, mas obedeceu. Atividade física melhora a saúde, logo precisamos praticar algum esporte. Chame-o, pois precisamos conversar com ele. Vamos agora ou nos atrasaremos. Ela jogou e venceu o campeonato, tá? Então, vocês vão dizer quais são os tipos dessas conjunções. E o outro é a locução conjuntiva, também vai ter o mesmo sentido das conjunções. Ela não só comeu, mas também bebeu. Qual o sentido? Amanhã tenho prova, por isso vou estudar. Queria ir ao cinema, no entanto, fiquei em casa. Então, vocês vão analisar qual é a classificação dessas locuções conjuntivas também e colocar aí nessa questão da página 117. E para concluir essas atividades, vocês vão colocar mais uma vez esse tópico, atividades, página 118 e 119, e respondam a essas 4 questões que tem aí no livro didático de vocês, tá bom?
Então, concluam. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo. Não deixem questões sem responder. Entrem em contato comigo, que eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Quando concluírem, podem mandar a foto pra mim, ok? Então, gente, tchau. Façam essas duas atividades que eu passei hoje, né? A de gramática e a de produção textual. E a gente se encontra, né, na nossa aula online. Não esqueçam que tem atividades para pegar na escola e os diários de literatura, né? No caso, o diário dessa semana está lá para vocês pegarem, tá? Então, ó, tchau e até a nossa aula.